Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo essa gravação aqui. Essa aqui é uma gravação com uma das nossas convidadas, uma aluna nossa, que vai se apresentar para você agora e a gente vai contar um pouco mais da história dela. Então, seja bem-vinda aqui, se apresenta para a turma aí. Eu vou fazer duas perguntas que você não pode errar agora. Fala o seu nome e de onde você é. Bom, eu sou Érica Steinhoff, por isso que eu só falo Érica, que é mais fácil, e eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Show de bola, Érica. Muito bom, a gente está aqui pertinho, eu sou de Jundiaí, né? A gente está aqui quase do lado aqui. De vez em quando eu até passo por Sorocaba e algum dia a gente vai parar lá para bater um papo, tomar um café no seu estúdio. Muito bom. Bom, a gente quer saber um pouquinho da história da Érica e para começar essa conversa, eu queria saber da Érica por que a Érica resolveu fazer educação física. E aí você pode voltar lá atrás mesmo, né? Lá atrás mesmo, né? Não, Bom, não no tempo de formação, mas na sua infância, porque como que a Érica era lá quando era pequenininha, por que ela tomou essa decisão antes de entrar na faculdade? essa decisão pela educação física, né? A gente que está aqui no interior, eu vim fazer faculdade em Sorocaba e eu viajava, porque a minha cidade era menor ainda do que isso, e não tinha educação física. Então a gente sempre teve que pensar em alguma coisa que a gente fosse fazer e já seria fora, né, do nosso quadrado ali, que era a cidadezinha pequena. Bom, mas a minha escolha pela educação física, ela vem de lá atrás mesmo, né? Da minha história com a educação física escolar. Então, assim, eu falo que por aptidão eu não escolhi educação física, porque eu nunca tive aptidão física para nada. Então, normalmente as pessoas escolhem as suas profissões ou porque tem já uma vivência com aquilo dentro de casa, né? Os pais. E eu não. Eu, na verdade, eu tive, claro, meus pais colocaram na natação, colocaram na dança, balé, e vira e mexe, a gente sempre fez uma atividade física, né? Fez um exercício, mas assim, nunca com essa intenção de levar isso para frente, ou profissionalmente, ou crescer naquilo. Era mais um lúdico dentro do que era da infância, né? Do que propriamente, olha, vai ser alguém nessa posição de nadador, de isso, daquilo. Então, a gente sempre fez esporte, mas com essa questão de ter um lúdico ali no dia. E eu mudei para o interior, né? E aí as questões de praticar um esporte, de estar numa escolinha de alguma coisa, era muito rara, né? Porque nós estamos falando isso de quase 30 anos para mais, numa cidadezinha muito pequena. Então, assim, o nosso esporte, né? A nossa atividade física era brincar. Então, assim, eu morei em sítio e a gente brincava e era nadar no rio mesmo, né? Não tinha essa história de vamos aprender a nadar na piscina, não. A gente se jogava no rio e nadava ali mesmo. Então, assim, era subir morro, descer morro, brincar na chuva, correr para a cidade, voltar. E assim eu fui crescendo, né? E eu vivi uma época de educação física escolar que era no contraturno da escola, né? Não sei se você é dessa época, mas eu sou. Onde a gente ia para a escola e se a gente estudasse de manhã, a gente faria educação física à tarde e vice-versa, né? Então eu, como estudava à tarde, eu fazia educação física de manhã. E quando a gente morava no sítio, a gente tinha o famoso atestado. Porque para se deslocar do sítio, então, para se deslocar do sítio para a cidade era muito difícil. Então, a gente tinha o famoso atestado. Mas era um entretenimento a educação física de manhã, né? Na minha época, a educação física escolar era separado menino de menina, né? E assim, hoje é muito comum você estar dentro da escola e agora é aula de educação física, vamos reunir a turma e vai para a quadra. Mas o nosso não, o nosso era um evento, a educação física era um evento. A gente ia para a escola para a aula de educação física
com uniforme de educação física, né? Sainha, shortinho, era um negócio assim bem bacana a educação física. Mas, por outro lado, para mim não era tão bacana, por quê? Porque eu não tinha aptidão para isso, né? Então, assim, eu até queria ir, os meus pais se propuseram a levar, né, a gente nesse período da educação física, mas quando eu chegava lá, ai, Fabiana, era uma tristeza, né? Eu dançava, então tudo bem, só que a educação física escolar, ela nunca foi pautada numa educação física, ela foi pautada em toma bola e vamos jogar, né? Então, na escola que eu estudava... Né? Exatamente, mas assim, era uma iniciação esportiva para quem já jogava, não para quem não sabia nada, né? Eu falo assim, ó, que é muito triste, porque a educação física, ela pode ser a inclusão da escola, né? E, ao mesmo tempo, ela acaba excluindo e não incluindo, né? Por quê? Porque a professora dava bola para aquele que sabia jogar, aquele que sabia jogar escolhia o melhor time e ficava no outro ponto da quadra o pior time, geralmente eu estava nesse time, quando sobrava lugar, porque às vezes sobrava 3, 4 e a gente ficava na arquibancada vendo os outros jogar, né? E a professora sentada olhando aquilo, né? Então a gente tinha direito a um esporte, que era o vôlei, porque menina jogava vôlei e menino jogava futebol, né? Então, os meninos estavam no campo nesse horário jogando futebol, que, diga-se de passagem, era muito mais agradável ir para o futebol com os meninos, porque lá não tinha discriminação, né? Lá se jogava quem sabia, quem não sabia, porque campo de futebol é assim, né? A criançada corre atrás da bola, aquele que tem mais aptidão legal, aquele que não tem, tá ali também. Mas o vôlei não, o vôlei, se você joga, legal, se você não joga, ninguém te quer no time. Então, eu ia para a educação física escolar e eu era rejeitada da educação física escolar. Então, quando eu escolhi fazer educação física... Não, mas peraí, antes, eu tô bem curioso com essa história. Primeiro, assim, a Érica veio da capital para o interior? Era isso? Foi isso? Isso, eu vim da capital para o interior. Meu pai tinha uma chácara e, num dado momento da vida, ele resolveu, né, devido a algumas situações, que a gente ia terminar de viver a nossa infância e ele ia terminar de viver a vida dele nessa chácara. Então, nós fomos para a chácara, né? Então, eu tinha 9 anos quando a gente foi morar nessa cidadezinha do interior, né? Legal. Agora, a curiosidade está sendo assim, o seguinte. Todas as vezes que a gente conversa com os insiders, com as pessoas que fazem parte do nosso grupo e tal, todo mundo fala assim, cara, eu quando era jovem, eu já tinha uma aptidão, eu já ia lá e gostava de correr, era o primeiro a ser escolhido, era o cara que se dava bem com os esportes, era o cara que veio e, de repente, eu fui para o esporte e aí ir para a educação física foi uma consequência. Eu estou falando isso porque comigo foi assim também. Eu vim de esporte. Né? Eu fui atleta, eu cheguei a ser atleta profissional de basquete. E de atleta profissional de basquete para educação física é só fazer assim. Né? Porque já está ali, já estava vivendo esse mundo e tal. Agora, você está me dizendo que não. Eu não tinha aptidão física nenhuma, eu era a última a ser escolhido, era da turma dos escolhidos, dos não escolhidos na educação física, e você foi para a educação física. Conta eu fui para a educação física. Por quê? Porque eu tinha uma visão de que o seguinte, aquela rejeição que eu sofri ali me fazia assim, ó, pensar no seguinte, eu gostava de me mexer, eu gostava de fazer uma atividade física. A gente, quando começou a entrar na adolescência aí, né, nessa fase de 13, 14 anos, a gente ia para a cidade, a gente montava um grupo e a gente começava a correr, era a época da aeróbica, a gente começava a fazer aeróbica, então quer dizer assim, eu gostava de me mexer, entendeu? Eu gostava de estar em movimento, mas eu só não sabia movimentar daquele jeito, né? E aí, o que acontece? É até chato dizer, né, das pessoas, mas assim, eu tinha uma birra tremenda da minha professora de educação física.
E a gente morava numa cidade muito pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. E na maior parte das vezes eu voltava para casa muito triste, porque aquilo mexia comigo, né? Então, o que acontece? A professora ficava ali sentada, administrando a aula de educação física, entre aspas, né? Não existia um treinamento do tipo, olha, vamos fazer aquilo que a gente aprende na faculdade, né? Porque depois eu fui aprender na faculdade isso, que não era só dar uma bola e vamos jogar vôlei. Não, era fundamento. Então a gente não tinha uma aula de fundamento. Como pega nessa bola, como você toca essa bola, por que eu recebo no toque, por que eu recebo na manchete. E outra coisa, a preparação para você jogar um vôlei, né? Então a gente não aquecia, a gente não alongava, a gente não fazia nada. E aí eu falava assim, nossa, mas tipo assim, né? Aquilo me dava uma certa bronca ali, né? Do negócio. E aí a gente era surpreendido muitas vezes com um grito, né? Do tipo, eu nem vou nem dizer, né? Porque hoje seria bullying, mas assim, ei, pega essa bola sua, né? Então, tipo assim, a gente não sabia nem de onde a bola vinha, né? Era aquela coisa de tipo, quem sabe jogar vôlei e tá com uma pessoa ali na quadra que não sabe pegar a bola, ela é o tempo todo, essa pessoa, ela até tenta, mas alguém vai vir sempre na frente dela e vai tentar pegar ela. E o que é pior? Eu tenho 1,78 m de altura, entendeu? Então, muitas vezes eu fui assim, ó, eu entro nos lugares e as pessoas falam para mim assim, ó, o que você jogava? E eu falo nada. Eu não jogava absolutamente nada, entendeu? Porque realmente eu tinha um porte até atlético, né? Mas de fato eu não tinha nenhuma habilidade. E o que me levou a fazer educação física foi justamente por pensar que educação física não era somente jogar uma bola, entendeu? Não era para atleta. A educação física não é para atleta. Até hoje não é para atleta, né? Aliás, a educação física escolar ela é muito mal aplicada, né? Eu falo assim, ó, que a gente aprendeu português por quê? Se você não souber escrever, você não vive, não é? Então, nós aprendemos português. Você aprendeu matemática por quê? Para não ser roubado. Basicamente, você tem que fazer uma conta, não é? Por mais simples que seja, você tem que saber contar. E por que você não sabe comer? E por que você não sabe fazer um exercício? E por que quando a gente fala de pressão alta, de frequência cardíaca, as pessoas ficam, nossa, que novidade? Porque nós não aprendemos isso na educação física escolar, né? Então, quando eu fui fazer educação física, eu falei, nossa, isso faz todo sentido para mim. Porque educação física não é jogar uma bola na quadra. Eu não preciso pegar aquele menininho que tem mais habilidade e colocar ele para se destacar na educação física, porque, sinceramente, a educação física não vai fazer com que ele seja o atleta. A habilidade já está nele, né? Tipo assim, eu não acredito que você pegue um atleta de esporte de ponta e que esse atleta, claro que ele treinou, claro que ele precisou fazer todo o processo, mas isso está nele, isso é da natureza dele, a habilidade nasceu com ele, né? Mas nós, meros mortais, não nascemos com essa habilidade. Só que nós temos tudo para desenvolver, né? Então, isso que eu fui fazer educação física. Muito legal isso que você está falando, né? É muito legal mesmo, porque a gente identifica que a educação física ela tem esse peso esportivo, né? Ele tem esse direcionamento para o esporte, para performance, para alto rendimento, e acaba se desvirtuando, né? Desassociando o esporte com o fitness, que aí o fitness também tem essa carga de performance, de querer buscar o corpo ideal, de querer buscar cada vez mais emagrecimento, hipertrofia e tal, esse vínculo com a estética. É uma derivação do esporte. E é muito legal isso que você está falando, e essa filosofia, essa reflexão, na verdade, né, sobre a educação física, porque a educação física na escola deveria ser, sim, uma iniciação à saúde, né? Ela pode ser, sim, uma iniciação à saúde. A gente pode ter esse discurso, né? O autocuidado com o seu corpo, o autocuidado com a sua saúde,
o autocuidado em movimentar-se, né, a importância de estar em movimento, tudo isso poderia ser trabalhado na educação física. E para aquelas pessoas que têm o desejo e a habilidade, direcionar para uma iniciação esportiva ou até mesmo para uma performance esportiva, né? Que é o que realmente virou a base da educação física. É muito bacana isso, muito legal essa reflexão. Eu falo que sempre quando eu escuto lá no grupo, né, a maior parte das pessoas falarem que vieram do esporte, ramo do esporte, não sei o que, não sei o que, eu falo, nossa, eu acho que sou a única nesse lugar que escolheu a educação física por falta de e não por aptidão. Porque, de fato, quando eu entrei na faculdade, eu me deparei muito com isso, né? A minha sala, ela tinha muitas pessoas que eram atletas, né? Então, aqui em Sorocaba, a gente tem os times de futebol, então, mesmo de Tu para cá, então, tinha muitos jogadores de futebol, tinha muita gente que veio do atletismo, tinha até, inclusive, técnicos de futebol fazendo faculdade. Então, assim, realmente eu era, né, o peixinho fora do aquário. Mas e aí, me fala um pouco mais, você entrou na faculdade, como foi o período de faculdade para você, né? Se sentindo esse peixe fora do aquário aí, como que foi? E como que foi esse começo da Érica também no mercado de trabalho? Que caminho que ela Então, na verdade, o que aconteceu, quando eu falo que a gente se sente um peixe fora do aquário, a gente se sente um peixe fora do aquário em relação aos colegas, né? Que tem, por exemplo, a gente vai para uma aula de futebol, eles já sabem jogar, vai para uma natação, tudo eles já sabem fazer, né? E tem sempre aquele que sabe fazer tudo mesmo, né? Para, tipo, mostrar para você que você não vai fazer nada. Mas, por outro lado, quando eu entrei na faculdade, né? Eu tenho 20 anos de formada. Aqui em Sorocaba, a gente fazia licenciatura plena, né? Então, a Faculdade de Educação Física de Sorocaba é dentro da ACM, né? Uma delas, da Associação Cristã de Moços, onde a gente tinha muito acesso a todos os esportes, né? E acabou que a licenciatura plena, ela veio me mostrando aquilo que eu pensava da educação física, né? Então, a gente vai aprender sobre ginástica. Ótimo, nós vamos aprender o porquê dessa ginástica, o para quê dessa ginástica. Então, agora nós vamos aprender a fisiologia do exercício, por quê, a coordenação motora, por quê. Então, quer dizer, a gente foi lá, né, na faculdade, a gente vai lá na base, no começo e não no final. O final é o produto, é o vôlei que eu jogo, mas como é que eu chego até ali? Então, isso veio muito a calhar com aquilo que eu pensava, né? Porque muitas vezes as pessoas elas acham que a faculdade de educação física ela só é a prática, né? Eu acho que você já se deparou muitas vezes com isso quando a gente começa a conversar por exemplo, vou fazer um atendimento numa avaliação física. A pessoa vira para você e fala, no que você é formada, né? Eu sou formada em educação física, né? Porque às vezes a informação que você dá para aquela pessoa desnorteia ela na sua formação, porque ela não tem ideia do que é uma faculdade de educação física, né? Então, muitas vezes eu me deparava com isso. Eu começo a conversar com as pessoas olham para mim e falam, mas você é formada em quê? Né? Às vezes eu até brinco, eu falo em corte e costura. Mas, que na nossa época a gente tinha essa brincadeira, né? Quando a gente eu sou formada em corte e costura, por isso que eu sei tudo isso. Mas, enfim, eu me deparei com essa questão da base, do porquê, do para quê, né? E é claro que a gente tem as aulas práticas, a Faculdade de Educação Física, eu acho que 80% do curso é de prática, né? Era de prática na minha época, então acho que continua sendo, né? Embora tenha as suas divisões aí. Mas a gente tem uma base, e você sabe disso, uma formação muito grande no corpo humano e nas funções que ele tem, e por quê, e para quê, né? E a gente consegue fazer esse alinhamento do ser humano enquanto corpo, enquanto, né, aí, tipo, como se diz? Fisiologicamente mesmo, né? O que acontece dentro de você. A educação física me trouxe isso,
o conhecimento do que acontecia dentro de mim e por que eu gerava aquele movimento, né? Por que meu coração bate? Por que meu hormônio... Nossa, quando eu entrei em fisiologia do exercício, que a gente aprende a parte endócrina, eu falei, meu pai, que é isso, né? Entra e sai, e tantas ações e reações dentro da gente, né? E aí a educação física me encantou, né? E, embora eu ainda sofresse muito bullying, ainda a educação física já me encantava, essa outra parte, né? Então, aí foi que eu resolvi. Eu trabalhava... essa entrada no mercado de trabalho, né? Porque o cara que vem do esporte, ele acaba tendo uma facilidade nessa entrada, né? Ou vai para uma academia, ou vai para uma escolinha, alguma coisa assim, ele já acaba tendo um convívio ali que facilita isso para ele. O que foi para você, né, essa entrada? Ela foi foi por aquele caminho comum, vou para academia, estagiar numa academia e tentar virar personal e tal. Como foi esse caminho para você? Bom, quando a gente está mais velha, a gente costuma muito dizer na minha época, né? Mas na minha época, meu último ano de faculdade, que veio a regulamentação da profissão de educação física. Então, quando a gente entrava na faculdade, Fabiana, a gente tinha 2 caminhos e não era personal, né? Então, eu não entrei na faculdade de educação física para ser um personal. Não, a gente nem sabia o que era isso, entendeu? A gente entrava na faculdade de educação física para ser professor de escola e professor de academia. Era simples assim, né? E é claro, como você falou, quem já tinha essa inclinação para o esporte se direcionava para uma escola de esporte, ou basquete, ou vôlei, ou aquilo que já estava ali no meio que ele vivia, né? Então, o que aconteceu comigo? Como eu entrei na faculdade de educação física, por não ter aptidão e com aquele, né, com aquele ranço da educação física escolar, eu tinha certeza de uma coisa, que a educação física escolar eu não queria. Por quê? Eu não queria entrar na Matrix de chegar lá e jogar uma bola e ter que fazer tudo que era para ser feito, porque todo mundo já fazia assim, né? Então, eu não queria isso. Então, eu entrei na faculdade, quando eu comecei a aprender tudo isso, eu falei, educação física escolar não é para mim. E olha que a educação física escolar nesse tempo era como se diz? A remuneração maior por conta de concursos, né? Então as pessoas iam mesmo, faziam concursos e entravam para a educação física escolar por conta de remuneração, por conta de estabilidade, por conta que era uma área mais segura do que a academia, uma vez que a gente não tinha opção personal, né? Então o que aconteceu comigo? Eu trabalhava já num outro emprego, e eu resolvi abrir mão desse emprego, abrir mão da minha casa, da minha família, né? E vir morar em Sorocaba para me fazer um estágio na área de educação física, né? Na área que eu queria trilhar. E também, naquele tempo, a gente partia estagiar do 2º semestre de faculdade. Porque a gente não tinha creche, a gente não tinha nada. Então, entrou na faculdade de educação física, quer fazer um estágio? Ótimo, venha. A gente não sabia lé com lé, né? Mas a gente ia, né? E aí foi que eu comecei a fazer o meu primeiro estágio. O meu primeiro estágio foi dentro da Associação Cristã de Moços, né? Da Faculdade de Educação Física. Mas daí eu me deparei com o quê, Fabiano? Com o esporte. Que era o que eu não queria, que era o que eu não queria, e que era o que eu ainda não estava aprendendo na faculdade, porque no 2º semestre, cara, a gente só teve aula de tipo futebol, né? Que é a primeira matéria introdutória de esporte é futebol. Eu falei, cara, mas aqui não vai dar para me ficar. Ah, mas é terceira idade, não tem problema. Pô, olha, eu passava pelo constrangimento dos meus alunos saberem jogar mais do que eu. Tudo bem que eu era estagiária, né? Mas aí não dava. E aí foi quando apareceu a oportunidade para mim, que é trabalhar na área que realmente eu acho que eu fui destinada para. Que aí me apareceu o meu primeiro estágio no spa. Né? Sorocaba, como você está aqui pertinho, sabe, é a terra dos spas. Há 20 anos atrás a gente tinha 3 ou 4 aí, né? E eu fui trabalhar
num desses spas, né? Ou seja, no maior desses spas, que é conhecido até hoje, que era referência e que é até hoje, numa época onde a gente vivia um grande, né, não vou dizer surto, mas assim, com grandes obesos severos, obesidades mórbidas, porque não tínhamos esses recursos de bariátrica, né, e de balão e de tantas coisas que temos hoje. Então, a opção era essa internação, né, era o spa, e o spa era considerado uma clínica, né. Então, aí, eu digo que eu já fui para a área da saúde, né. Então, assim, lá, no meu segundo semestre de faculdade, eu tive contato com endocrinologista, cardiologista, nutricionista, ortopedista, fisioterapeuta. E aí era o tripé, né? Que era o exercício, a alimentação e a saúde, né? Que a gente trabalhava nisso. E hoje, assim, eu já não diria tudo isso, mas na minha concepção, o que era? Era uma equipe multidisciplinar. A gente trabalhava em contato com esse médico, o médico passava a bola para a gente devolvia a bola para ele, o fisioterapeuta passava para a gente devolvia. Agora é o meu momento, agora é o seu momento. E aí foi quando eu descobri o porquê que educação física é fascinante, né? Nossa, uau. Essa coisa assim de ir além, né? Ir além. Né? A minha história ela é muito diferente por causa disso, porque eu descobri um outro lado da educação física, né? E as pessoas que trabalhavam comigo ali... E bem no começo, né? Bem durante a formação. Você descobrir isso durante a formação é muito legal. Já cria um caminho totalmente diferente. Muito. Sim. E aí, o que acontece? Como eu disse que eu estava no segundo semestre de faculdade, nós tínhamos uma equipe de educação física dentro do SPA, que tinha uma academia na época, só que a gente tem que pensar que hoje os conceitos são outros, né? E a gente até trabalha de outra forma diferente mesmo dentro do SPA, mas a gente trabalhava com pessoas obesíssimas, assim, que às vezes chegava no SPA sem levantar, né? A gente passava, às vezes, um ano e meio cuidando dessa pessoa, até que ela chegasse num peso ideal. Então, assim, era um trabalho, era uma construção, né, com essa pessoa. Era assim, o caminho que ela tinha que percorrer e que a gente tinha que segurar na mão dela e dizer, vem comigo. Só que eram pessoas, a gente tinha nessa época 20, 22 anos de experiência quase que nenhuma, né? E as pessoas muito mais velhas, sem ter tido essa experiência com a educação física, com o exercício, eram pessoas assim que trabalhavam, olha, lá atrás já, trabalhavam demais, trabalhavam hoje a gente chama de terceira, né? Que é à noite, em CPD de banco, aonde comia-se a noite inteira. Então, assim, era uma construção de novos valores com essa pessoa, né? Então, assim, eu comecei a aprender coisas na prática que eu não aprendia na faculdade ainda. Então, eu tive que correr atrás. E eu digo assim, que eu tive muitos privilégios na minha vida, né? Inclusive, o Insider é um deles. O privilégio de ter pessoas dispostas a ensinar. Então, assim, o meu coordenador, o meu supervisor, os cardiologistas que trabalhavam comigo, os endocrinologistas que trabalhavam comigo, ortopedistas, quando a gente chegava e dizia assim, mas eu não sei o que fazer com isso. Então, eles sentavam e diziam assim, você não aprendeu isso ainda? Não. Então, vem cá. E sentava, e explicava, entendeu? Então, assim, quando eu fui aprender algumas coisas na faculdade, aquilo para mim, eu já fazia muito tempo, né? E detalhe, eu dava aula, eu trabalhava com fitness, né? Então, assim, eu fui aprendendo o bastidor da educação física com a prática da educação física, com o exercício da educação física, né? E diga-se de passagem, no SPA, nessa época, a gente trabalhava muito mais num bastidor do que com o fitness, né? Porque pessoas que nem levanta, como que você vai botar para fazer exercício, né? Então, a gente trabalhava com o bastidor, né? Caramba. Olha, nós vamos começar aqui devagarinho, você vai estar aqui sentado, né? Muito legal isso, e vai caminhando, né? Muito legal. Foi caminhando. Porque eu acho muito legal essa
introdução sua no mercado, porque além de ter a prática e o conceito, né, totalmente alinhados, ali, você e ter acesso a isso antes, te dá uma vantagem muito grande, né, de conhecimento. E a outra coisa é que você teve acesso ao cliente real antes. Esse cara que é doente, que é inflamado, que nesse caso é super obeso, é a grande realidade do público que a gente atende, né? Que ele está cheio de problema metabólico, está cheio de problema articular, está cheio de problema emocional. E você teve acesso ao cliente real rápido, porque existe também uma dificuldade ou uma demora para o profissional de educação física perceber esse cliente, conhecer esse cliente. Porque ele já sai da faculdade de educação física fortão, bonitão, bom no esporte, e ele vai e fala assim, eu vou deixar todo mundo fortão, bonitão, também, igual a mim. A gente sai com essa mentalidade. E aí a gente imagina que todo mundo está pronto para isso. E na grande maioria, né, hoje a gente fala até em 95% dessas pessoas não estão prontas para isso. Elas não conseguem fazer isso. Né? E o legal do seu caminho é que você teve acesso a essa realidade rápido na sua formação. Então, na hora que você vai para o mercado de trabalho, você já vai com outra cabeça. Fala assim, não, muda completamente a visão. Né? E aí eu estou super curioso para entender como que foi o seu caminho aí dentro do spa. Fala para nós. Então, olha só, o que acontece com a gente é o seguinte, Fabiano, que eu penso nisso e é bem isso que você falou. O que acontece muito com as pessoas, e eu, dentro de um processo de formação de estagiário, depois mais para frente na minha vida, eu sempre coloquei muito isso para eles. A gente tem que identificar aonde a gente quer ficar, entendeu? Porque senão a gente não vai achar campo, entendeu? Porque o que acontece? As pessoas hoje, elas querem sair da faculdade e ser personal. E aí, você vai ser personal como? Que vivência você tem? O que você vai falar com o teu aluno? O que esse aluno vai trazer para você que você vai conseguir colocar na balança e dizer para ele assim, não, nós vamos por esse caminho e não por esse, né? Então, assim, o que aconteceu comigo? Como eu fui para esse mercado de spas e, assim, eu tive outras oportunidades e assim, acabei me formando e tendo a grande oportunidade de ficar como professora do spa, né? Que a gente sabe que todo lugar tem uma quantidade de estagiário, uma quantidade de professor, e eu tive a oportunidade de ser contratada como professora, né, nesse lugar. E aí, claro que me sobrou um pouco mais de tempo, então eu falei, agora também eu vou migrar para academia, porque eu também gosto, né? Eu não gosto da musculação, porque tem outro detalhe na minha vida também, que é esse. Eu não gostava da musculação, entendeu? Por quê? Porque há 20 anos atrás, 25 anos atrás, como que era apresentada essa musculação? O ficar fortão, entendeu? Então, assim, a parte estética, ela sempre esteve muito enraizada na nossa profissão e com o que você fazia. Então, assim, ó, se você olhasse um professor de ginástica, ele tinha um perfil completamente diferente de corpo de um professor de musculação, né? De um atleta. Então, assim, é muito isso, né? Eu olho para você e falo, você trabalha com isso, hein? Você trabalha com aquilo, hein? Então, assim, quem foi para musculação não entendia nada de fitness muitas vezes, e quando ia recomendar um fitness, não sabia nem o que estava falando. E quem estava na área do fitness, muitas vezes o contrário, né? Não conseguia recomendar essa musculação e adaptar um treino e tal, tudo. Então, assim, eu sempre fui muito avessa à musculação. Só que eu gostava muito da área de fitness. E aí começou a surgir, né, empresas com marcas e vamos fazer aula e o boom da academia. Eu falei, cara, é isso que eu gosto. Só que também eu tive problema. Por quê? Porque eu sou de uma formação de construção.
Então, assim, ó, para eu dar aula, eu tenho que montar a minha aula. O meu aquecimento vai ser assim, a música que eu vou pegar vai ser essa, o exercício que eu vou dar vai ser esse, o que eu vou falar vai ser isso. Então, quando eu tipo, coloco você dentro de uma caixa e fala, você vai fazer isso? Eu falo, ah, não vou. Ah, não vou mesmo, entendeu? Não vou mesmo. Por quê? Porque eu acho que o fantástico da nossa profissão é gente. E quando a gente manja de entender a outra pessoa que está ali na tua frente, você sabe exatamente o que ela vai gostar e o que ela não vai gostar, né? Então eu falo assim, ó, que quando você passa 5 minutos na frente do seu aluno, conversando com ele antes da aula, e você tem um negócio na sua cabeça assim, ó, hoje eu vou dar essa aula de arrasar, nos 5 minutos de papo, você fala, bom, se eu der essa aula, ele não volta amanhã. Entendeu? Então, essa sacada, quando você tem, você fala, não vou trabalhar dentro de quadrado nenhum, entendeu? Eu vou montar o meu quadrado. Então, eu fui para academia para trabalhar com fitness, e aí, quando eu comecei a trabalhar com fitness, você sabe que por conta de custo, né, acaba sendo viável você ir para a sala de musculação, né? Acaba sendo viável você ir para uma avaliação física, porque tudo agrega em valores, e infelizmente a gente não vive de luz, né? A gente precisa de grana. Então eu tive que partir para um pouco da sala de musculação e conhecer a sala de musculação. Eu tive que ir para a área de avaliação, que era uma coisa prazerosa para mim, porque no spa eu fazia muita avaliação. A gente costumava dizer que o mais importante de uma academia é a avaliação física, né? Se você sabe avaliar o teu aluno, se você sabe conversar com o teu aluno e extrair dele tudo que ele tem ali naquela avaliação, nossa, você tipo deita, né? Por quê? Preciso colocar aqui uma licença poética aqui do nosso mestre Claudinho Barnabé. O estadiamento inicial. Sim, essa é a palavra linda da avaliação física, né? Que a gente diz o que? Vou recolher dados. Então, ele já coloca, né, todo o filosófico, que é verdade, o estadiamento. Se você sabe de onde você parte, você consegue levar esse aluno para qualquer lugar. Ainda que, muitas vezes, ele vai parar no meio do caminho e vai voltar depois de meses. Mas você sabe de onde você pode continuar. Então, quando eu fui para a academia, o que aconteceu comigo? Eu tive um grande problema na academia, muito problema, porque eu trabalhava com saúde, entendeu? Então, assim, ó, chegaram para mim e disseram assim, ó, a avaliação da academia é 15 minutos. Eu falei, 15 minutos? Tipo, o que você faz em 15 minutos? Fala bom dia? Eu gostava de falar, né? Tipo assim, não, é 15 minutos, é X valor, e assim, a gente agenda 20 por dia. Eu falei, meu pai, o que nós vamos fazer aqui, né? E assim, eu até tentei, né, alguns dias, mas para mim não deu certo por conta de dois princípios. Qual que foi a minha dificuldade de trabalhar em academia? A avaliação física não faz parte de prescrição. Como é que você avalia o aluno só por avaliar? Hein? Você avalia para quê? Para saber percentual de gordura dele? Né? Eu, como trabalhava com saúde, eu tinha uma anamnésia na minha cabeça que eu tinha que saber o que o cara tinha, o que o cara não tinha, se tomava remédio, se não tomava, se aquele remédio alterava a pressão, se aquele remédio alterava a frequência cardíaca. Eu tinha que saber. Só que, tipo assim, o que adiantava saber tudo isso se essa avaliação não chegava para o professor da musculação? Então, você atendia um hipertenso e um cardiopata num dia, de repente você chegava na academia e você via o cara fazendo horrores lá embaixo, eu falava, meu pai vai morrer. Entendeu? Porque assim, não tinha ligação de uma coisa com a outra, né? Então, eu fazia uma avaliação física e aí eu pegava uma pessoa que eu falava, nossa, aqui é o caminho X que ela tem que trilhar. De repente, eu mesma pegava ela na sala de ginástica dando um step a trilhão, né? Então, eu falei, cara, não dá para mim, né? Academia é comércio, infelizmente, né? Tipo, que me perdoem as pessoas que trabalham com isso e que ganham dinheiro com isso, que eu acho que é um mercado, ponto. Mas não tem nada a ver com aquilo que a gente estuda, né? Não tem. Então, assim, qual que é o passo a passo da educação física?
Pode falar que eu falo pra caramba, né, Fabiano? Tá ótimo, tô adorando. Até a Siri tá querendo conversar aqui. Eu tô adorando. E é o seguinte, isso que você tá falando é um dos principais motivos que fazem o fitness estar cada vez mais para baixo, na real. Então, assim, você falar, eu desculpo quem está ganhando dinheiro com isso, mas hoje está cada vez mais difícil ganhar dinheiro com isso. Por quê? Por causa dessa desconexão com o público. A chance dessa pessoa que passa pela avaliação, o avaliador olha para ela, fala assim, nossa, o ideal é ela ir por aqui. E aí, na hora que ela é inserida no processo lá da academia ou do espaço e vai para um processo totalmente diferente, a chance dessa pessoa desistir é altíssima, porque ela não se identifica ali, porque ela não está preparada para isso. E é o que ela faz? Nada. Ela para de ir. Ela cancela, ela se frustra, e aí ela sai, ela fala, esse negócio não é para mim. Né? Então, esse é um dos principais motivos que hoje as academias estão quebrando, que o fitness não está virando, porque ele atende um grupo que é pequeno, porque essa pessoa ela tem que... quem que é o grupo pequeno que vai? É o cara que na hora que você faz a avaliação física dele, ele já está mais ou menos bem, e na hora que ele cai lá dentro, ele tem facilidade, ele vai, ele treina, o professor rola, pula, salta, ele faz, e ele tem resultado com isso. Agora, essa é uma pequena minoria, é muito pequena esse grupo. A grande maioria não está preparada para isso. Sim. E aí ela se frustra e vai embora. E aí, tudo isso que você falou é exatamente desse jeito, e é por isso que não está dando certo hoje um negócio de academia. Então, tem pouca gente ganhando dinheiro com isso. Na verdade, eu diria que até pode ganhar dinheiro com isso, porque a pessoa que se frustra, às vezes ela fez um plano de anos e esse plano vai ficar virando ali, né? Mas eu penso sempre o seguinte, acho que é por isso que eu me dei tão bem naquilo que eu faço. Porque eu sou dessas pessoas, entendeu? Que tipo assim, se eu chegasse numa academia, e como já aconteceu comigo, eu sou professora, eu sei o que fazer dentro de uma academia. Mas muitas vezes, o que acontece? Aquele ambiente, ele não te gera prazer. Então, como é que você está fazendo uma coisa que não te gera prazer, que é o exercício, porque você saiu do seu estado de comodismo e você resolveu se mexer, você às vezes está cheio de dor, você às vezes está com fome porque você está fazendo uma adaptação alimentar, e aí você chega num lugar onde não é a tua cara, onde as pessoas não olham para você, e quando olham para você, já olha com aquele olhar de tipo, já veio esse que não sabe fazer nada, não é? Porque muitas vezes é assim que a pessoa se sente dentro da academia, entendeu? Eu sei disso, por quê? Porque assim, dentro do spa, a gente trabalha com esse público, entendeu? Com esse público que já tentou ir para academia, que já tentou fazer personal, que já tentou fazer tanta coisa e não conseguiu, entendeu? E assim, eu acho que quando a gente faz uma avaliação física e o aluno diz para você assim, você fala assim, olha, é importante você fazer um treinamento de força, né? Porque a palavra musculação, ela assusta muito, né? Então, olha, é um treinamento resistido, um trabalho onde vai fortalecer sua musculatura, onde vai te dar sustentação articular. E aí você tenta vender o peixe ao contrário, né? De benefícios daquilo. A pessoa olha para você e fala assim, professora, pode parar. Eu me machuquei fazendo musculação e eu não vou fazer musculação de novo. Eu digo assim, é muito triste você escutar isso de uma pessoa. Você enquanto profissional, não é? É a mesma coisa você ir no médico e falar para ele assim, olha, eu vim aqui porque todo mundo já tentou me curar e ninguém conseguiu, né? Então, tipo assim, esse médico vai falar assim, nossa, mas ninguém conseguiu achar o que você tem, né? Então, quando um aluno traz para você que ele se machucou num exercício, você fala, cara, onde estava esse professor? O que ele estava fazendo, né? O que ele estava pensando quando ele pensou em passar, por exemplo, um agachamento guiado para uma pessoa que nunca entrou numa academia, né? Então, assim, eu penso muito nisso, nessas conexões, entendeu? Enquanto gente que precisa de atendimento e não tem esse atendimento. E eu acho que isso vem muito da minha história, porque como eu não tinha habilidade nenhuma, eu precisei de alguém que dissesse para mim, não, olha, a habilidade é assim que você conquista, é treinando, você vai melhorar isso primeiro, depois você vai melhorar isso depois.
depois você vai conseguir fazer isso, né? E hoje eu consigo fazer coisas que eu jamais conseguiria fazer há tempos atrás, né? Tanto é que às vezes as pessoas olham para mim e ela fala assim, você foi sempre assim? Eu falo, não fui. Eu não fui sempre assim. Nem sempre E eu sou foi de assim. dar certo, né? Eu falo assim, às vezes as pessoas chegam no meu estúdio hoje travadas e elas não conseguem pôr a mão nem no umbigo, né? Sabe aquela mão que nem chega, nem desce, nem no joelho, nem na coxa, nem em lugar nenhum. E às vezes elas falam assim, nossa, você foi sempre assim? Eu falo, não, eu era pior do que você. Se eu conseguir melhorar, você também consegue, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada de nós, profissional, enxergar o outro não como você é, entendeu? Mas como ele é, o que ele está precisando nesse momento, né? E não, eu sou professor, às vezes até falo, que eu falo assim, às vezes as pessoas, o meu problema de trabalhar em academia é esse, entendeu? Às vezes você está lá como personal e eu não sou bombada, eu não sou marombada, eu não tenho um corpo que você fala assim, nossa, essa daí é personal, entendeu? Mas eu sei aplicar o exercício. E muitas vezes as pessoas que procuram um personal, ela olha naquele e ela fala assim, ai, aquele lá, entendeu? Né? E às vezes aquele lá Pelo que não vai dar visual. certo. É o que ele vende, né? É o que ele vende, né? Agora, Érica, legal, você foi para academia, deu esse choque. Né? Deu Esse esse choque choque. de, cara, essa turma aqui, meu, tá perdida no que eles estão fazendo, não tá, eu já tive contato com o mundo real, com o público real, né? E, cara, o que tá acontecendo aqui não vai dar certo. Não é para mim isso daqui. E aí, o que você fez? Então, como eu sempre tive meu pé no spa, meu pé ficou lá e eu firmei, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu de eu morar fora de Sorocaba, inclusive o Maurício Nader eu conheci em Brasília, né? Numa época que eu tive que ir para academia, porque ninguém me conhecia, então eu fui para academia e fui muito bem recebida na academia, porque quando você trabalha em spa e trabalha com essa parte clínica, te acolhem muito bem em qualquer lugar que você chega, né? Então, o que acontece? Quando eu voltei para Sorocaba, o local que eu trabalhava me chamou de volta, né? Por isso que eu falo que eu tive muito privilégio na minha vida. Então, eles me chamaram de volta porque eles precisavam reestruturar o setor e eles convidaram eu e um amigo meu para a gente ir para lá e fazer virar de novo essa educação física, né? Nós, dentro do SPA, nós chamamos a academia de setor de educação física, né? Lá a gente até tenta modernizar isso, mas a gente fala, onde você trabalha? Na educação física, né? Não é na academia, é na educação física. Onde você trabalha? Na fisioterapia, na estética, no centro médico, e lá é na educação física. E aí eu fiquei na educação física, coordenando o setor, supervisando o setor, trabalhando com essa galera mais nova, que vinha vindo de uma faculdade diferente da que eu tive, com bacharel já e com a licenciatura, onde licenciatura não pode, né, mais atuar na área de bacharel. Então a gente começou a pegar um pessoal diferente, mas um pessoal que vinha com essa cabeça e que vem, né, com essa cabeça do eu vou ser personal, né? Então, assim, é muito, muito enraizado isso, né? E a gente ali tenta mostrar outra parte, tenta, né, mostrar essa parte da educação física que é real, que é você trabalhar com o outro e ir nessa parte de base fisiológica, ir nessa parte de respeito de individualidade biológica. Nem todo mundo é para todo exercício, nem todo mundo está preparado para aquilo naquele momento, né? Então, às vezes, assim, a gente fala assim, ó, isso aqui é um efeito placebo, né? Sabe aquela musculação que você passa uma de 10? Que a pessoa sentir ali, ó, a extensora, a flexora, olha como que você tá, né? Aí, a moçada que vem da faculdade, ela não entende isso. Eles não entendem isso, porque eles aprenderam que o que dá resultado é 3 de 15, 4 de 12, entendeu? Eles não aprenderam. Então, o que acontece? Eles chegam para você e eles falam, a louca da academia, né? Mas, qual que é a diferença? A diferença é que é gritante, Fabiano. O cliente, eles são mais novos, eles têm um corpo atlético, eles são mais bonitos,
Mas o cliente que quer atendimento procura o professor mais velho, procura a experiência, procura aquele que vai olhar para ele e dizer assim, ó, eu sou gordinho, ela entende melhor de mim, entendeu? Ela vai cuidar de mim. Olha, eu sou cardiopata, então ela vai cuidar de mim, né? Então, assim, a gente tem muito isso, né? Às vezes a gente fala assim, lá no spa a gente atendia uma academia, então às vezes a gente fala assim, volta amanhã, né? Mas você vai estar aqui, né? Então, né, vai fidelizando aquele tipo de atendimento, porque a pessoa entende que você vai devagar com ela, que você vai respeitar o limite dela, né? As pessoas gostam disso, as pessoas gostam de ser bem tratadas, né? E não que esse professor trate mal, mas assim, é muito bom quando você tem uma dor e aí você, por exemplo, às vezes acontece isso, né? A pessoa tem uma dor no joelho e você coloca a pessoa para fazer uma remada, que é trabalho de costas, né? E aí a pessoa vira para você e fala assim, eu tô sentindo o meu joelho. Cara, você sabe que o que ela tá fazendo não tá mexendo com aquele problema dela. Mas aí você vai lá e fala assim, então faz o seguinte, bota seu pé mais para frente, né? E aí ela vai lá e puxa e fala, melhorou, professora. Sabe, você tem que saber tratar disso, né? Você tem que saber tratar disso. Eu falo que isso é você lidar com a saúde da pessoa, né? Porque a saúde da pessoa começa aqui, na cabeça dela, né? Isso é muito legal, Érica, porque é a inclusão e a exclusão, né? Então, assim, o health trainer, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas acho que essa mente de health trainer, essa mente de olhar para o outro lado e falar assim, eu preciso entregar aquilo que ele realmente precisa, né, vai contra o ímpeto pessoal, tem que ir contra o ímpeto pessoal, porque às vezes a gente se sente bem, eu consigo fazer bem um movimento, já conheço um grupo de pessoas que eu conheço e que sabe fazer bem, e entra uma pessoa nova numa aula ali que não está pronta para aquilo, eu preciso integrar ela ao grupo, mas ao mesmo tempo eu preciso adaptar ela, porque senão ela vai sentir dor, vai se machucar, vai acontecer alguma coisa com ela que ela pode se frustrar e ir embora e não voltar mais. Então, essa inclusão e essa exclusão, essa capacidade, né, como você falou, essa habilidade, como você falou, né, de conseguir ler o outro, isso realmente é uma coisa que a gente coloca como empatia, né? É uma habilidade do health trainer. A gente coloca que precisa ser uma habilidade do health trainer. É um dos nossos pilares. Você precisa olhar para o outro e falar assim, esse cara é diferente de você e você precisa entregar para ele aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer e nem aquilo que você quer. Então, essa habilidade da empatia é um dos pilares do health trainer. Cara, hoje você ainda está no spa? Não, olha só. Depois que eu conheci, aí entra você, né, Fabiano? O que aconteceu? Nessa gama aí de trabalhar com pessoas e de agregar pessoas à minha vida e tal, tudo, eu conheci o Pilates, né? Que é um outro tipo de exercício, é uma outra coisa, mas o que acontece? Quando a gente vai beirando enta aí, né, a gente vai pensando em coisas que a gente vai poder fazer para o resto da vida, né? Embora eu gostasse muito do fitness, e eu amo fitness até hoje, tipo, eu saí do spa o ano passado, mas eu amava estar em aula, estar pulando, tá? E às vezes a gente falava, o estagiário falava assim, mas eu nunca vou pular que nem você. Eu falava, não precisa, porque isso é de mim mesmo, eu aprendi a pular assim. Mas enfim, o que acontece? Eu quis trilhar aí um outro caminho, que foi o Pilates na minha vida. E aí eu resolvi abrir um espaço pequeno. Mas aí, o que eu queria nesse espaço? Eu queria agregar. Eu queria trazer para esse espaço as pessoas que não gostam mesmo, eu vou dizer assim, que não gostam de atividade, que tem medo de se machucar, que tem muito problema de saúde mesmo.
Eu gosto de trabalhar com isso, entendeu? Eu tenho uma amiga que falou, você é louca? Eu, quando vem com dor para mim, eu já falo, para mim não vai dar. Eu falo, não, eu quando vem com dor, eu falo, ai, que delícia. Porque, assim, ó, uma coisa eu tive sempre na minha cabeça. Trabalhar com atleta é fácil, relativamente fácil. O cara é bom em tudo que ele faz, o cara já sabe fazer o que ele faz. Qual que vai ser o seu trabalho ali, Fabiano? Descobrir um jeito de quebrar o que ele já faz muito bem, entendeu? Agora, trabalhar com sedentário, trabalhar com quem tem dor, trabalhar com quem tem problema de saúde, cara, é a coisa mais gostosa, é a coisa mais gratificante que tem. Você dar uma aula para uma pessoa, ela ir para casa e te mandar uma mensagem no WhatsApp. Passou minha dor, entendeu? Então, assim, ó, é muito bom isso. Então, assim, eu defini meu nicho lá atrás. Quando eu fui trabalhar no spa, eu defini que eu iria trabalhar com essas pessoas. Ainda que quando elas ficassem boas, Fabiano, elas iam ter que ir para outras pessoas, entendeu? Mas esse começo teria que ser comigo, entendeu? Então, quando eu abri meu estúdio com essa visão. E aí, um dia na minha postagem, tinha lá um comentário seu, Health Trainers. Eu falei assim, cara, mas o que é isso aqui, Health Trainers? Eu tenho mania de ver quem que... Até mesmo porque eu não tenho um Instagram, tipo, de bilhões de pessoas. Então, eu fui lá e falei, Health Trainers, trabalho com saúde, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, não, eu tenho que saber o que é isso aqui, porque isso aqui bate com o que eu gosto, entendeu? Com o que eu gosto de trabalhar. E foi aí que eu entrei, né, na plataforma Insider, que a gente se comunica muito naquele grupo do Telegram, né? E eu falo assim, cara, eu só não me comunico mais lá, Fabiano, porque assim, ó, eu sou muito da prática, eu sou muito da clínica, eu sou muito do dia a dia, de experimentar mesmo aquilo que eu faço com o meu aluno, aquilo que eu tipo assim, tenho visão de que vai dar certo, entendeu? Então eu não sou assim muito, como que fala, muito letrada, entendeu? Mas, assim, eu gosto disso aí, que é o Insider, que é você estudar, você rever coisas que você já viu. Ali a gente traz discussões. Então, assim, ó, isso mexeu com a minha cabeça de uma proporção. Por quê? Porque tudo que é comércio passa por transformações. E tudo que tem vamos supor assim, ó, eu digo do spa que eu trabalhava, tá? Esse projeto da clínica endocrinológica começou com pais, né? Os pais médicos introduziram isso, visando saúde, visando isso, visando aquilo. E é um espaço lindo, é um espaço maravilhoso, de uma natureza abundante. E hoje em dia, cara, quem não quer isso, né? Então, com a bariátrica, com o surgimento de N técnicas, as pessoas foram ficando também mais magras. E o spa foi redirecionando o público dele. E também foi perdendo um pouco dessa filosofia do cuidado e da saúde, né? E hoje, vamos combinar, né? Eu não preciso de um professor para aplicar treino. Eu não preciso de um nutricionista para falar o que eu preciso fazer, né? Eu abro o Instagram, vejo lá e tá aí, eu vou nessa daqui mesmo, porque a blogueira falou. Então, assim, a gente começou a atender mais esse público do que aquele público que eu me identificava. E, ao mesmo tempo, veio toda essa informação dos health trainers, né? E aí eu falei, cara, mas assim, ó, eu posso trabalhar com saúde de verdade, na veia, né? Por quê? Porque, assim, ó, embora eu trabalhasse dentro de um spa, embora a gente trabalhasse com técnicas de emagrecimento, com a dieta alimentar muito rígida, por sinal, com atividade física bem compensada, nada dos extravagantes aí que a gente vê, tá? Até a gente segura muito eles lá dentro em termos de atividade física. Mas o que acontece? Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, que a pessoa precisava dormir, né? Então a gente está no spa, que às vezes as pessoas ficam acordadas até meia-noite para acordar às 5 da manhã, né? Eu falei, cara, pera lá, tem alguma coisa errada. E aí, daí veio a questão de outras coisas que a gente aprende ali, né, nos pilares, a hidratação, né? A hidratação ainda é o de menos, mas a hidratação foi uma coisa para mim. Eu falei, pera lá, não bebo água, cara. Tenho que mudar isso em mim, né? Então, assim, dentro daqueles pilares que a gente aplica como health trainer, o que eu fiz? Eu já tinha meu estúdio de pilates, com essa interação que eu queria para a saúde, eu atendo dessa forma, né?
E aí eu falei, eu posso agregar o Health Trainers no meu estúdio. Eu posso já pegar aquelas pessoas que estão ali e que querem emagrecer e não conseguem, e que estão com dor e não sabem que comem errado, e eu posso agregar esses valores a essa pessoa. E aí, tem um pulo do gato nessa. Eu comecei a fazer comigo, né? E vamos mudando, vamos beber água, e agora nós vamos dormir mais. E, aí, né? E agora nós vamos fazer atividade. Agora, então, assim, eu fui colocando os pilares do Health Trainer na minha vida, sem me preocupar muito em colocar venda. Eu não me preocupo em vender Health Trainer, né? Ah, eu sou Érica Health Trainer. Não, eu não me preocupo com isso. O que eu me preocupo em fazer? Em ajudar as pessoas. Então, quando elas chegam no meu estúdio e elas querem emagrecer, elas falam, professor, eu quero emagrecer. Eu falo, olha, então vamos começar por aqui, entendeu? E aí eu dou a dica. Tanto é que elas costumam falar que eu entrego muito mais do que eu vendo, entendeu? Então, assim, eu vendo o quê? Pilates, mas eu entrego o quê? Saúde geral, global, e quem quiser vir com essa comigo, vai ser assim que eu vou atender, entendeu? Nesse primeiro formato aí de Health Trainer, eu quero ser assim, entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Eu peguei férias e eu voltei de férias. E eu já tinha eu já comecei a colocar esses pilares e assim, já comecei a mudar a minha casa um pouquinho. Claro que quando você tem filhos adultos é um pouco mais difícil, mas eu já tentei colocar algumas coisas, né? E aí o que aconteceu? Quando eu voltei de férias, eu me deparei com uma realidade muito triste, muito triste. Porque a gente tem clientes muito antigos, muito antigos. O spa, ele trabalha com clientes de anos, que vão para lá. Olha, eu tinha 20 anos de spa, né? Então, assim, eu conheço gente que me conheceu na faculdade, entendeu? Que envelheceu vindo para o spa 2 vezes por ano e, infelizmente, nas mesmas condições. Até gente que fez bariátrica e que já voltou na mesma condição do início, né? Então, quando eu cheguei lá com a gama de informações do Health Trainers, que eu me deparei, né, e já fazendo em mim, mais importante, né, já fazendo em mim, vendo que estava dando resultado em mim, que eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui não está dando certo, entendeu? Eu não estou mais vendendo isso, né? Então, assim, eu falei, cara, o que nós estamos fazendo? As pessoas vêm para cá, emagrecem, vai para fora, engorda, vem para cá, emagrece, vai para fora, engorda, vem para cá, emagrece, vai para fora, engorda. Porque, assim, ó, vamos pensar que a técnica de emagrecimento é muito simples, é balanço calórico, né? Então, é eu diminuir a alimentação e aumentar a atividade física, aumentar gasto. Só que isso é por um período na minha vida. Se eu não mudar a base, eu volto na minha base antiga e aí a compensação calórica não existe mais, né? Então, assim, ó, quando eu voltei para isso, eu falei, não quero mais ficar aqui. Então, daí foi que eu parti para a carreira solo. Aí você se desvinculou do spa. Mas você falou uma coisa aqui, cara, você falou uma coisa aqui muito importante que a gente precisa frisar. Primeiro, você falou, eu não vendo Health Trainer. E isso é importante a gente falar. Eu não vendo Health Trainer, porque Health Trainer é uma coisa nova, não capta, as pessoas não captam na cabeça dela. Hoje você sabe o que é Health Trainer. As pessoas não captam. Se você chegar para uma pessoa, agora eu sou Health Trainer, eu tenho um novo posicionamento, eu vendo saúde e tal. Isso é um caminho difícil. Talvez o mais difícil. E o que você está fazendo com sucesso é falar assim, não, eu não sou uma coisa nova, eu sou o que todo mundo quer, eu sou o que todo mundo quer. Você quer emagrecer? Ok. Só que eu tenho um jeito diferente de fazer você emagrecer. E isso é uma coisa muito legal. Porque você não afasta as pessoas, você não deixa em dúvida as pessoas. As pessoas entendem isso é isso. O meu jeito é apenas, o meu processo é diferente. Não, eu não estou querendo impor uma coisa diferente, um posicionamento diferente,
produto diferente. Não, eu estou entregar aquilo que você quer, só que o meu processo de entrega é diferente. Isso é massa. E a segunda coisa que você falou, que é do eu fazer. Isso é muito forte, muito poderoso. Porque as pessoas veem você como uma referência de saúde. Então, assim como aquele cara da academia, que é fortão, bombadão, não sei o quê, ele vende uma imagem, quando você começa a fazer os princípios também, quando você passa a dormir melhor, quando você passa a comer melhor, quando você passa a se hidratar melhor, quando você passa a se movimentar do seu jeito, do jeito que você gosta, mas se manter ativa, você também passa uma imagem para as pessoas. Uma imagem de mais disposição, uma imagem de mais lucidez, uma imagem até de comunicação mais assertiva. Tudo isso passa para... A pessoa vê isso, ela sente isso. E ela deseja isso. Ela passa a desejar isso a partir do momento que você transparece isso para ela. Então, isso são duas coisas muito legais que você falou. A grande questão do processo, né, do fazer, o que acontece? Eu acho que de maneira geral, né, as pessoas, a gente tem as dificuldades da gente, né? A grande questão é essa. Até eu fiz uma live esses dias com a minha amiga e eu dizia sempre isso, que as pessoas às vezes olham para a gente, né, olha para o professor de educação física, e você já se deparou com isso, eu acredito. Para você é fácil, porque você gosta, né? Para você é fácil, porque você é magro. Para você é fácil, porque você não deve comer nada mesmo. Para você é fácil, porque você não gosta de nada mesmo, entendeu? Então, tipo assim, quando eu leio isso no outro, né, que para ele é fácil, é muito complicado isso. Então, o que acontece? Quando você tem as suas experiências, né, vamos supor, você tem uma facilidade de fazer musculação. Então, se você não tiver passado por algum outro processo, entendeu? Para você é fácil, então você vai achar que para o outro também é fácil, entendeu? Então, assim, o que acontece com o Health Trainers? O Health Trainers, para mim, assim, no meu ver, ele não é uma invenção nova. Ele não é uma invenção nova, entendeu? Eu aprendi, na verdade, assim, eu aprendi sobre saúde lá atrás, no meu segundo ano de faculdade, no meu segundo período de faculdade, quando eu comecei a trabalhar com saúde, quando eu comecei a trabalhar na área médica. Mas o que acontece com isso? Talvez o Health Trainers ele veio lembrar que você precisa aplicar em você, entendeu? Eu acho que essa é a grande sacada. Então, assim, quando você tem que fazer para você ver se dá resultado, para você vender, você sabe aonde que é a dificuldade, entendeu? Por exemplo, eu sei qual que é a minha dificuldade em comer bem, em estar saudável na parte alimentar, entendeu? Eu tenho questão com tempo, entendeu? Com me organizar com filho, com me organizar com escola, com me organizar com compra. E aí, às vezes, acaba sendo arroz, feijão e batata frita, né? Então, assim, quando eu vou passar isso para uma pessoa, eu tenho que entender que a dificuldade que eu tive, ela também vai ter, entendeu? Então, eu não posso chegar para ela e falar assim, não é fácil. Ó, é assim, você tira todo o carboidrato da sua comida e fica fácil. Não é assim, entendeu? Você vai fazer um jejum de 12 horas, porque é fácil. Vem para cá e você vai correr 15 quilômetros, porque é fácil. A gente sabe que não é fácil. Não foi fácil comigo. O processo não é fácil para ninguém. Só que a hora que você começa a ter resultado, você curte isso. Você curte o resultado. Então, você continua dentro do processo. Entendeu? Então, eu acho que essa é a grande sacada. Hoje, quando um aluno chega para mim e fala assim, nossa, Eri, a primeira coisa que eu consigo estipular para ele é que ele venha 2 vezes por semana no Pilates. Quando eu consigo isso, eu falo, nossa, esse é o ponto. Porque ele vai ver melhora. Então, com essa melhora, é meu gancho para puxar todas as outras melhoras. Entendeu? Então, eu não me preocupo em fazer um mapeamento de sintoma, que é a nossa ferramenta, e chegar para ele no mapeamento de sintoma e falar o negócio seguinte, agora é assim, ó, você vai começar a beber água, 3 litros por dia, você vai começar a fazer coerência cardíaca, 10 minutos por dia, de manhã, de tarde, pelo menos 3 minutos. Olha, você vai agora melhorar sua alimentação. Faz aqui, ó, nada mais, você não vai conseguir mais nada embalado. Tudo agora vai ser descascado, tudo vai ser cozido. E o negócio é o seguinte, você tem que deitar às 10 da noite e acordar às 6 da manhã.
sem celular, sem isso, sem aquilo, sem aquilo, sem aquilo, e ainda tem que fazer atividade física. Cara, o cara desanima, entendeu? Porque ele não conseguiu o primeiro passo, né? Então, assim, eu chego para ele e falo, não, o negócio, ó, eu quero emagrecer, mas eu tô cheio de dor, então eu vim pro Pilates. Pilates emagrece? Fabiana, Pilates emagrece? O que emagrece não é atividade física. O que a gente aprende no Health Trainers é que o que emagrece é o processo de tudo ser perfeito, de tudo ser encaixado na sua caixinha, entendeu? Não adianta o cara correr todos os dias se ele não tem o resto. Por quê? Porque uma hora que ele parar de correr, ele vai engordar, entendeu? Então, assim, eu me preocupo nisso. Então, vem pro Pilates, vamos acabar com as dores. E aí, nesse contato que eu tenho com a pessoa, eu vou dizendo para ela, olha, agora você tem que melhorar sua hidratação. Olha, posso fazer um mapeamento de sintoma em você? E aí eu explico o mapeamento de sintoma para ela. E aí eu coloco um pilar por semana, um pilar a cada 2 semanas, entendeu? Por quê? Porque se eu chegar para ela e falar isso, talvez ela vire para mim e fale assim, o negócio é o seguinte, eu vou ali, ó, eu vou fazer pilates em outro lugar que tá mais fácil. Cara, eu vou dar um nome para isso de mentalidade HIIT. Porque, apesar de mentalidade HIIT, porque apesar de mudar o estímulo, porque assim, a gente tem essa mente esportiva, da evolução esportiva. O profissional, principalmente o profissional de educação física, mas hoje alguns outros profissionais já estão adotando a mentalidade HIIT também, que é, cara, vou dar intensidade, vou botar para ferver aqui, para essa pessoa ter resultado, né? E aí acaba esquecendo da pessoa, né? Então, assim, apesar de a gente colocar alguns pilares, eu posso botar esses pilares e eles serem pilares da saúde, e eu posso botar esse pilar em formato HIIT, que é exatamente isso que você falou. Agora você vai tomar 3 litros de água. Agora você vai deixar de fazer tudo que você está fazendo às 10 horas da manhã e da noite e deitar. E o cara dorme todo dia meia-noite, né? E acorda cedo. Agora você vai começar a caminhar todo dia. Agora você vai começar a deixar de comer. Tal. Não vai ser HIIT. E a gente fala muito, pelo contrário, do LIT. Sim, sim. Vai começar devagar com essa pessoa, vai introduzir devagar o princípio, vai começar a suar, porque a pessoa vai começar a mudar. Como você sempre falou, você falou várias vezes, processo, é um processo de mudança. Então eu vou dando uma coisinha por vez, vou soltando devagar a corda para ele. E aí, à medida que ele vai sentindo alguma coisinha de mudança, vai sendo devagarzinho, mas também ele continua voltando. Na semana seguinte, volta. Semana seguinte, volta. Ele vai ficando mais aderido. E isso para o negócio é ótimo. Quanto mais ele voltar, você sabe aí, agora está sentindo. A pessoa começa, ela não para. Não é igual na academia, que ela começa e desanima. Um mês ele não volta mais. Então, cara, muito legal. E o que é a grande questão é a gente, enquanto profissional, saber o seguinte, que todo processo, ele vai ser frustrado, né? Ele vai ser frustrado. Eu já fui dessa de vamos meter carga e vamos fazer num ritmo acelerado aqui, porque você vai emagrecer, e a pessoa até emagrece. Mas hoje é outra visão. Mas o que acontece quando eu falo que o processo vai ser frustrado? Por quê? Porque a pessoa não tem só isso na vida dela, né? Ela não tem só isso na vida dela. Às vezes é que nem você fala, a pessoa dorme meia-noite porque ela chega 11 horas da noite em casa, entendeu? E aí você vai falar o que para ela? Sai do trabalho? Né? Eu pego o caso de dor, às vezes, que a pessoa tem um comprometimento tão grande de cervical e ombro, que a minha vontade é dizer para ela, larga esse trabalho, filho do céu, vai vender qualquer coisinha aqui na feira que você não vai ter tanta dor. Mas a gente sabe que a gente não pode dizer isso. Então, assim, o processo, ele vai ser frustrado. Mas o que é importante do profissional health trainer do outro lado? É ele não se frustrar com a pessoa, entendeu? Por quê? Porque todo processo frustrado, quando você fala, a pessoa fala assim, eu vou comer direitinho, e ela não consegue comer, se ela chegar para você e disser assim, hoje, professora, eu não comi nada direito, e você falar, você também não tem jeito, entendeu? Sabe, você não se esforça. Aí, tipo assim, a pessoa já tá frustrada, você vai frustrar mais ainda. Então, daí, às vezes, o que eu faço? Eu falo assim, olha, é assim mesmo.
Vamos pegar outra coisa para a gente fazer? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar por aqui. Vamos fazer isso primeiro e você vai tentando aqui na alimentação, né? Por quê? Porque a gente sabe que para uma pessoa vai ser fácil o sono, para outra pessoa vai ser fácil a água, para outra pessoa vai ser fácil o exercício, cada um vai ter suas facilidades aí, né? E eu acho muito importante a gente, como health trainer, não se frustrar porque as pessoas não conseguem, entendeu? Porque é a mesma coisa da venda do health trainer, né? Ah, agora eu sou health trainer. Tá, as pessoas sabem o que é isso? Não. Mas se você vender o seu personal, e a gente tem muito isso lá no grupo, né? Ah, mas se você vender o seu personal, vende seu personal. Você, assim, ó, todo mundo consegue, como que se diz? Manipular, né? A gente tem esse poder, né? Uns em maior proporção, outros em menor, mas a gente tem esse poder. Então, se você não tem, começa a desenvolver, porque vai precisar, né? Então, o que acontece? Você tem como trazer essa pessoa que vem atrás de uma coisa, colocar ela para trazer outras coisas, entendeu? Eu tenho, esse ano vai fazer 3 anos do meu estúdio e eu tenho a maior parte dos alunos que começaram comigo, entendeu? E assim, é um privilégio para mim, porque enquanto eu melhoro, eles também melhoram, e aí eles estão podendo agora usufruir dessas coisas que eu, quando abri o estúdio, não falava, né? Pessoas novas que estão chegando, que eu venho implantando isso, entendeu? E é que nem eu falo, eu, tipo, vou falando, e as pessoas, elas vão... O que acontece? Olha só, todo mundo compra uma ideia que é boa, entendeu? A ideia é forte, a ideia é você trabalhar com coisas que a pessoa às vezes já até viveu, Fabiana, entendeu? A pessoa às vezes já até comeu bem e por algum motivo hoje ela come mal. Então você só vai apertar de novo esse botão lá na cabeça dela, entendeu? Então assim, a pessoa já até dormiu mais. Então assim, é só você saber, você direcionar a pessoa na hora certa. E eu acho que assim, o health trainer, ele tem isso. Isso é o poder, entendeu? Esse é o poder. Ele não é só poderoso pela frequência, pela coerência cardíaca. Ele é poderoso porque ele trabalha com armas aí poderosas, entendeu? E todo mundo quer. Todo mundo quer dormir melhor, todo mundo quer comer melhor, né? Por quê? Porque são coisas que você vê diferença na sua vida quando você faz. É impossível você não perceber que você está melhor depois que você faz exercício, depois que você bebe água, depois que você tem um sono legal, né? Então é impossível. Possível você mudar e as coisas não mudarem, né? Érica, cara, eu fico muito emocionado, eu fico lisonjeado de ter você no nosso grupo. Você é uma pessoa que realmente trilhou um caminho diferente, diferente dentro da educação física, é uma pessoa abençoada, que tem aí os seus pacientes, que tem que erguer a mão para o céu de ter você como health trainer delas, e eu acredito que você faz a diferença na vida dessas pessoas, e eu peço a Deus que outros health trainers assistam isso daqui, né? Assistam o jeito que você aplica as coisas, porque é o jeito que a gente acredita, e se inspirem também nisso, se inspirem também na sua história. E eu tenho certeza que muitos health trainers, né, que estão lá dentro do nosso grupo, que a gente vai compartilhar isso, vai levar essa história para mais pessoas, e é isso que faz todo mundo também se movimentar. Então, aproveitando, né, que a gente vai levar isso para mais pessoas, queria que você deixasse uma mensagem para os health trainers, uma mensagem para a galera do Insider lá que vai assistir a gente aqui. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma grande oportunidade, né? O Insider, ele é uma grande oportunidade, tá? Oportunidade de conhecer pessoas, né? Oportunidade de aprender conteúdos. E assim, vamos falar o que é verdade, né? Para quem está aí querendo comprar curso, adquirir curso, fazer curso, estar no Insider, ele tem um custo baixo para um benefício imenso. Isso é importante falar, porque assim, às vezes a pessoa fala que não vai mudar porque não tem dinheiro.
Então, assim, o insider não é por conta de dinheiro, né? E tudo que vem com tudo, com o insider, né? Eu acho assim, eu aprendi uma coisa que chama interrelações, né? Ali naquele grupo você tem uma interrelações. Se você estiver aberto a aprender, tem muita gente aberta a ensinar, né? E é conhecimento trocado o dia todo, o tempo inteiro e tudo mais. Então, o que acontece? Eu escutei uma coisa ontem que foi fantástico, entendeu? Por que a área médica, a medicina dá tão certo, tá? A medicina dá tão certo porque o médico troca a figurinha com outro médico, entendeu? Então, olha, eu não estou conseguindo isso. Por que caminho eu vou? Por que caminho eu vai, né? Tipo assim, ó, dentro de uma sala de cirurgia, nunca tem um cirurgião só. Tá lá o anestesista, que também é médico, tá lá o outro médico que está acompanhando. Então, assim, são muitas cabeças para cuidar de um, tá? E aí, às vezes, a gente, enquanto professor de educação física, enquanto fisioterapeuta e outras coisas, a gente diz assim, ó, aí eu conheci isso, eu aprendi isso, e isso eu não ensino para ninguém. Entendeu? Errado, né? Por quê? Porque se eu tenho um paciente com um problema que eu não estou conseguindo resolver, e eu chego para outra pessoa e digo, olha, eu tenho isso que eu faço, e ela me dá uma solução, poxa, eu troquei uma ideia, eu troquei conhecimento, eu aprendi uma coisa nova, ele aprendeu comigo. Então, assim, o insider é isso. É essa comunidade forte de não só educador físico, porque ali tem nutricionista, tem fisioterapeuta, até médicos, entendeu? Então, assim, quando se trata do ser humano, nós somos muito complexos. E por ser complexos, quando várias cabeças pensam juntas, o resultado é estrondoso, né? Não tem como não chegar a resultado. Então, assim, eu faço convite para que quem não conhece a plataforma tenha essa experiência, venha conhecer a plataforma. Quem não trabalha com área de saúde, né, ou pensa que não trabalha com a área de saúde, porque a educação física é área de saúde, entendeu? A educação física, ela está na parte de saúde, né? Então, assim, quem não acha que não trabalha na área de saúde, vai dar uma pesquisada, vê o que se trata, vê como que é, entendeu? Acompanha lá, tem live, né, na plataforma, para você ter esse cheirinho do que é trabalhar com saúde e do quanto é prazeroso entregar resultado nessa área. Esse é o meu recado. Show de bola, Érica. Muito legal, cara. Eu quero agradecer demais aí pelo seu tempo, quero agradecer demais por você compartilhar e também agradecer pelo seu empenho, né, parabenizar pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua contribuição com a educação física, pela sua contribuição com os seus pacientes, essa dedicação com os seus pacientes, cara, isso realmente faz a diferença e eu tenho certeza que você ajuda muitas pessoas. Você ajuda muitas pessoas a serem saudáveis e isso é muito nobre, muito nobre. Parabéns pelo que você faz. Né? Eu tenho certeza que se o Fernando estivesse aqui, se o Claudinho estivesse aqui, eles iam estar aqui batendo palmas aqui para você. Né? E eu tenho certeza que quando eles assistirem isso aqui, eles vão ficar lisonjeados de ter você no nosso time, de ter você no nosso grupo lá do Insider. Tá? Então, parabéns por tudo que você faz. Bom, eu que agradeço, tá, Juliano? É um prazer estar fazendo parte desse grupo. É mais um privilégio na minha vida, como eu disse, que já tive muitos, muita gente que me ajudou. Então, assim, o Fernando, o Claudinho, o Maurício, você e todas as outras pessoas, né, que têm essa disponibilidade ali no Insider, eu agradeço, porque é um privilégio na minha vida, né? E eu acho que isso é, assim, a força que nos move. É cuidar de gente, né? De gente mesmo. Eu falo que tem uma diferença de pessoas para gente. Então, quando a gente é de gente, cuidando de gente, isso faz toda a diferença. E eu acho que é essa a nossa missão, é esse o nosso servir, né? Cuidar de gente. Legal, show de bola. Bom, para você que esteve com a gente até aqui, também agradeço por estar nos assistindo e a gente vai encerrando aqui com esse bate-papo que eu tenho certeza que deixou muitos insights aí para a galera. Valeu, Érica. Um super abraço para você. Valeu aí. Obrigada. Eu vou finalizar aqui para a gente continuar mais um pouquinho.